Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre como se destacar em entrevistas técnicas. A ideia aqui é entender o que realmente diferencia a resposta de um profissional sênior. Vamos começar com uma pergunta que, olha, frustra muito o cientista de dados experiente por aí. Por que candidatos que são tecnicamente brilhantes, que manjam tudo de algoritmo, acabam falhando em entrevistas para vagas sênior? O que está acontecendo, né? A resposta, no fundo, está numa mudança de mentalidade. A frase-chave é essa aqui. Um sênior não está ali para vender um modelo. Um sênior vende uma decisão. E essa é uma virada de chave fundamental. Não é sobre exibir o que se sabe de técnico, mas sobre assumir a responsabilidade por uma decisão que vai impactar o negócio de verdade. Tá, legal. Mas como que essa mentalidade sênior aparece na prática? Na hora do vamos ver, o que os entrevistadores estão procurando de verdade? Além do código, além dos modelos que a gente apresenta. Então, o que eles estão avaliando de verdade são sinais. Sinais de que a pessoa se apropria do problema, sabe? Que ela tem responsabilidade. Eles querem ver se o candidato entende o problema antes de sair pensando na técnica. Se pensa nos trade-offs, nos riscos, nas consequências de cada escolha. Se consegue conectar a tecnologia com o negócio, com compliance, com a operação do dia a dia. E olha, isso aqui é crucial. Se tem a maturidade de aprender com os próprios erros e, principalmente, de saber dizer não com base em argumentos técnicos sólidos. Ok, então vamos para a parte prática. Como é que a gente estrutura uma resposta para demonstrar essa mentalidade sênior? Existe um jeito de organizar as ideias para essa maturidade ficar bem clara? Sim, existe. É tipo um framework mental que um profissional sênior usa, às vezes até sem perceber. Uma boa resposta passa por 5 etapas. Primeiro, o contexto. Entender o problema de negócio e quais são as restrições. Segundo, as opções. Quais são as alternativas técnicas que fazem sentido. Terceiro, a decisão. Qual caminho seguir e, mais importante, por quê. Quarto, os riscos. O que pode dar errado e como a gente se prepara para isso. E por último, o impacto. Como essa solução se conecta com as métricas de negócio e com as métricas técnicas. Beleza? Com essa estrutura na cabeça, vamos ver como isso funciona na prática. Vamos pegar algumas perguntas clássicas de entrevista e testar esse framework. Olha aí, uma pergunta clássica: como você escolheria um modelo para este problema? É aqui logo de cara que os caminhos do júnior e do sênior se separam. A forma como a pessoa começa a responder já diz quase tudo sobre a maturidade dela. E a diferença é gritante, né? A resposta de um júnior geralmente começa falando de ferramenta. Ah, eu usaria XGBoost por quê? Já a resposta sênior começa fazendo perguntas para esclarecer o problema, para entender o contexto, discute baselines, pensa nas restrições do negócio, o foco é no problema, não na solução pronta. E uma resposta que é, assim, o ápice da senioridade é essa aqui, olha. Antes de falar de qualquer modelo, eu queria validar se esse problema realmente precisa de machine learning. Será que umas regras de negócio bem definidas já não resolveriam? Nossa, isso mostra uma maturidade enorme. O foco está em gerar valor, não em usar a tecnologia mais legal do momento. Agora, outra pergunta que é um teste de fogo. E por que não usar Deep Learning aqui? Essa pergunta é quase uma armadilha para testar a maturidade técnica. Eles não querem só saber se a pessoa entende de Deep Learning, mas se ela tem coragem e argumento para dizer não para uma solução que está na moda. E a lógica de um sênior para dizer não é super pragmática. É pensar, a gente tem dados suficientes para isso? E o custo computacional vale a pena? E a latência vai atender o SLA? A gente consegue explicar esse modelo para os reguladores? E, claro, o grande risco de superengenharia, de construir um canhão para matar uma formiga. São esses os argumentos que contam. Uma resposta perfeita seria algo como: olha, Deep Learning aqui ia aumentar o nosso custo e o risco regulatório sem trazer um ganho de valor que justifique tudo isso. Pronto. É uma justificativa curta, direta e totalmente conectada ao negócio. Isso é uma decisão estratégica, não é só uma opinião técnica. Beleza, agora vamos aprofundar um pouco mais em como justificar as decisões que a gente toma. Porque não adianta só escolher, né? Tem que saber defender a escolha com os argumentos certos. Vamos comparar. Uma justificativa mais júnior seria: escolhi XGBoost porque deu um AUC maior. Ponto. Já a justificativa forte, a sênior, é uma história completa. É algo como: a gente escolheu o XGBoost depois de validar que o ganho que ele trazia no AUC compensava o fato dele ser menos interpretável. E para mitigar esse risco da interpretabilidade, a gente usou SHAP, o que nos permitiu atender às necessidades regulatórias e ainda ficar dentro do nosso SLA de latência. Viu a diferença? É uma análise de trade-offs. É isso.
A decisão de um sênior não se baseia só na performance do modelo. Entram na conta vários outros critérios importantíssimos: o SLA de inferência, ou seja, o tempo de resposta, os requisitos legais e de compliance, como explicabilidade para a auditoria, o custo total da solução, contando treino e inferência, a facilidade de fazer um rollback, de voltar atrás se der problema, e, claro, a escalabilidade operacional. Tudo isso pesa na balança. E essa tabela resume perfeitamente essa mudança de foco. Enquanto o júnior está focado em otimizar uma métrica, o sênior está otimizando uma decisão. O júnior fala de algoritmos, o sênior fala de sistemas. O júnior quer performance a qualquer custo, o sênior quer estabilidade. O júnior evita falar de erros, o sênior usa os erros como argumento. E por fim, o júnior assume que os dados são perfeitos, enquanto o sênior já parte do princípio que os dados são ruins e que precisa lidar com isso. Ok, depois de tudo isso, a gente chega na grande questão. No final das contas, o que o entrevistador realmente quer saber? Qual é a pergunta que ele não faz em voz alta, mas que está na cabeça dele o tempo todo? A pergunta não dita é essa: eu posso confiar nessa pessoa? Não é sobre o conhecimento técnico em si, é sobre algo muito mais profundo. É sobre a confiança para poder delegar uma responsabilidade grande. O entrevistador tem um checklist mental. Ele está se perguntando: essa pessoa consegue tomar boas decisões sem precisar de supervisão o tempo todo? Ela sabe como proteger a empresa de riscos? Ela consegue discordar de mim ou de um chefe, mas com uma lógica sólida? Ela pensa como se fosse dona do sistema? A entrevista inteira é sobre ajudar o entrevistador a marcar sim em cada uma dessas caixinhas. E para fechar, a regra de ouro é essa. Em entrevista sênior, a gente não ganha a vaga mostrando que sabe usar a técnica mais complexa. A gente ganha com clareza de pensamento, com senso de responsabilidade e com maturidade para tomar decisões. É isso que impressiona de verdade e é isso que diferencia um profissional sênior.